André, vamos falar um pouquinho de futebol agora. Nas últimas semanas a gente teve bastante polêmica de arbitragem, né, no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, e principalmente no Choque Rei no jogo do Grêmio. Com isso, voltou muito à pauta a profissionalização dos árbitros, né, que é, inclusive, algo que o Samir Chald promete. Como você vê essa polêmica? O que você espera para a gente ter uma melhora significativa? Eu acho que falar em profissionalização é muito fácil, é muito simples, especialmente para as pessoas que sempre estiveram em posições de tomar decisões e iniciar movimentos para que essa situação não chegasse ao ponto que chegou, e simplesmente ficam falando assim, não, tem que profissionalizar. É óbvio que tem que profissionalizar. Faz sentido num futebol como o futebol brasileiro, uma categoria tão central quanto a dos árbitros e auxiliares, árbitros de VAR, etc., não ser profissionalizada? Não tem cabimento isso, não tem sentido, é uma coisa completamente desconexa, né, do andamento natural de tudo. Só que não basta ser profissional, a arbitragem tem que ser independente. Ela precisa ser um organismo que se governa e, entre aspas, não está sob o comando de outros participantes do espetáculo, sejam eles organizadores, sejam os clubes, etc. Então, eu acho que existe um caminho muito longo para ser trilhado até a gente chegar numa situação, estruturalmente falando, que seja a correta. E isso não significa que se e quando chegarmos a essa situação correta do ponto de vista estrutural, as coisas vão melhorar do dia para a noite e a arbitragem no Brasil vai se transformar numa categoria infalível e, olha só, não. O caminho é longo. Mas tem um grande problema aí nessa história que dos atores do futebol brasileiro, fala-se muito em melhorar a arbitragem, critica-se muito do lado dos clubes, mas se faz muito pouco. E qual é o problema? A CBF não quer perder o controle sobre a arbitragem. Esse controle para ela é fundamental, como entidade organizadora dos campeonatos aqui no Brasil. E os clubes, é claro que eles desejam a melhora da arbitragem, porque muitas vezes eles se sentem prejudicados, outras vezes eles só querem dizer que foram prejudicados, porque eles adoram o discurso, fomos prejudicados, acabaram com o nosso trabalho, enterraram a nossa temporada, porque essa é uma boa desculpa para falhas que eles cometem e é preciso entregar uma razão para as coisas terem dado errado ao torcedor. Então eles gostam desse discurso também. O problema da arbitragem é útil aos clubes. Mas o grande pecado dos clubes, na minha opinião, é o seguinte. Fala-se em liga no Brasil, né? Nós vivemos uma situação surreal, porque existem 2 ligas no Brasil e, ao mesmo tempo, nenhuma, né? Essas 2 ligas, elas não passam de agências de negociação de direitos de transmissão, porque é só o que elas fazem. Porque os clubes não conseguem se entender em relação a mais nada. Aliás, nem em relação a isso eles se entendem. Tudo que envolve dinheiro e tal. Alguém aqui já viu um dirigente envolvido nas discussões sobre ligas falar sobre arbitragem? Não. Sempre sobre dinheiro e sobre questão de patrocínio. E no momento que parece utópico que os clubes no Brasil se reunirem, se juntarem, se entenderem e organizarem o Campeonato Brasileiro, por exemplo, eles podem decidir absolutamente tudo o que acontece no Campeonato Brasileiro. Eles podem, por exemplo, dizer, não queremos mais o STJD, não precisamos mais de um tribunal. Nós vamos resolver aqui numa comissão de penas que vai ser formada por essas pessoas, escolhem essas pessoas, convidam essas pessoas, contratam essas pessoas. E em relação à arbitragem, eles vão determinar quem apita, quem é VAR e tudo mais, que cursos de formação vão fazer, como serão exigidos, como serão cobrados. Só que os clubes se ausentam dessa discussão, porque para eles é muito útil reclamar. Então eu não tenho dúvida que é necessário que sejam profissionais, mas é necessário que sejam independentes. É imperativo que sejam independentes, porque senão uma arbitragem controlada por quem quer que seja é uma arbitragem que estará sempre sujeita aos clubes e à opinião pública em geral apontarem o dedo e dizerem, olha, aqui tem alguma coisa estranha. E a única coisa que o futebol não pode se permitir, não pode deixar que aconteça, e já está acontecendo há algum tempo, é as pessoas olharem para o jogo, seja no estádio, seja na televisão, e duvidarem do que está acontecendo.